Nós vamos ler 3 referências. A primeira e a segunda no Antigo Testamento. Primeiro, o livro de Levítico. Levítico, capítulo 21, verso 11. Em Israel existiram 12 tribos. Era um povo formado por 12 tribos. Bom, eles chamavam de tribos o grupo que descendia de um dos filhos de Jacó. Jacó teve um filho chamado José, que ele meio que perdeu durante um tempo da vida dele. Esse José foi parar no Egito, e Jacó vai encontrá-lo mais tarde. E José toma 2 dos filhos, e Jacó toma 2 dos filhos de José, como se fossem filhos seus. E esses 2, mais 10 dos filhos nascidos de Jacó, são cabeças das tribos, das 12 tribos. A tribo de Levi foi escolhida por Deus para tomar conta da religião em Israel. Então o livro de Levítico é um livro de leis dos descendentes de Levi, daqueles que deviam tomar conta da religião em Israel. O mandamento que nós vamos ler é o verso 11 do capítulo 21. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem mãe, se contaminará. Agora vá, por favor, para Números 19, para frente. Depois de Levítico vem Números, capítulo 19, verso 11. Aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Então, no livro de Números, há um reforço ao mandamento de não tocar em cadáver. Agora, o nosso texto de trabalho. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, peço-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha uma hemorragia de sangue, e que havia padecido muito com médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu do seu corpo já estar curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que o poder de si havia saído, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, a Jairo: não temas, creia somente. E não permitiu que alguém mais o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João e o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a menina pela mão, lhe disse:
Talitá cumi, que traduzido significa: menina, a ti eu digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse, e disse que dessem a ela o que comer. Irmãos, a gente ouve muitas histórias de Jesus. A gente vê muitas das histórias de Jesus. Hoje eu pesquisava algumas coisas na internet e achei uma atriz que eu gosto muito, que alguns anos atrás fez Romeu e Julieta. Uma moça, na época, muito bonita, hoje é uma senhora já mais velha. E ela fez também, naquele filme do Zeffirelli, chamado Jesus, ela fez o papel de mãe de Jesus. Então a gente está acostumado, vez por outra, a assistir filmes, a ver peças em igreja, a ouvir histórias de Jesus. Mas as histórias de Jesus, elas têm que ter para nós um conjunto de ensinamentos praticáveis, coisas que eu passo a obedecer, a usar nas minhas tomadas de decisões, que me façam entender a vida. Brincando na internet, eu encontrei uma mestre budista, que parece muito com uma amiga minha, uma amiga muito querida, e eu estava ouvindo ela dizer que a vida não tem nenhum sentido. E essa mestre budista disse: não procure sentido na vida, a vida não tem sentido. Você acorda, vive e dorme até que um dia você morre. Não procure achar um sentido para a sua existência, porque não existe o sentido. Mas ela está enganada do ponto de vista do Evangelho de Jesus. Quando nós nos encontramos com as histórias de Jesus, nós encontramos um sentido para a nossa existência. O que é que nós vimos aqui hoje? Primeiro eu tive o cuidado de mostrar para você, no livro de Levítico e no livro de Números, um mandamento. E eu quero que você se lembre dele. O judeu não poderia tocar num cadáver, não poderia encostar num morto. Guarde isso, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Quais foram as histórias que nós encontramos? Bom, contexto. Jesus vem de uma região chamada Decápolis. Você, como uma pessoa estudiosa, sabe que Deca significa 10. E sabe também que polis significa povoado, cidade. Então Jesus vinha de uma região composta por 10 cidades irmãs, 10 cidades que tinham uma economia e uma cultura muito entranhada, muito parecida. Ele havia feito uma viagem evangelística, ele havia feito uma viagem onde ele havia feito curas, onde ele havia feito milagres extraordinários, onde ele havia ensinado as pessoas, e ele volta agora a Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade à beira do lago de Genezaré. Cafarnaum significa cidade de Naum, ou cidade de Naim. Naum significa tranquilidade. Então veja, uma cidade tem o nome de lugar tranquilo, né? Lugar de Naim, lugar de tranquilidade, porque era tranquilo. Pode imaginar um balneário? Você talvez conheça ali Três Marias, que tem uma praia, Capitólio, que é tão famosa, algumas cidades litorâneas que você talvez visite nas suas férias, Ubatuba, Paraty, Cabo Frio. E tem algumas vilas, tem algumas cidadezinhas que a gente encontra pelo caminho que são extremamente pitorescas, que você sai à noite e anda de bicicleta, que você sai sem preocupação de ser roubado. A última viagem que eu fiz a Paraty, eu vi uma moça parando a bicicleta e entrando na padaria, eu me assustei e perguntei: moça, você vai largar sua bicicleta aqui? E ela perguntou para mim: o senhor é turista, né? Eu disse: sou. Ela falou: pois é, aqui ninguém rouba. Porque se eu largar minha bicicleta na rua e entrar para comprar um refrigerante, quando eu voltar eu só tenho refrigerante, a bicicleta foi. Imagine uma cidade que chamava lugar de tranquilidade. Era assim. Nesse lugar de tranquilidade tinha um homem religioso chamado Jairo. Jairo era o responsável pela sinagoga. A sinagoga é a igreja dos judeus. Mas em Israel, política e religião
andavam juntos nos dias de Jesus. As decisões civis, as decisões da coletividade, da comunidade eram tomadas dentro das sinagogas. Jairo era o homem que tomava conta da sinagoga. Ele não era o sacerdote, ele não era um levita da música, ele era o administrador, era ele que comprava, vendia, consertava, fazia crescer, tirava a parede, punha a parede, marcava horário, recebia gente. Ele era um homem muito importante e nesse lugar ele tem uma vida tranquila e ele tem uma menina de 12 anos de idade. 12 anos de idade, havia passado a infância já, adolescente, linda, deixando aquele corpo de menina e já tendo as formas de mulher, cheia de sonhos, com o brilho viço da juventude, a alegria do papai, talvez filha única. O orgulho do pai era ver a sua filha que estava se transformando em mulher, numa cidade pitoresca, onde todo mundo era amigo, onde todo mundo dormia de porta aberta, onde as pessoas, quando faziam biscoito, mandavam uns para os outros, onde tinham prazer de no final do dia colocar uma cadeira e ficar olhando para o lago de Genezaré enquanto o sol se punha, conversando, contando milagres e cantando as coisas do Senhor. Mas de repente, um dia, essa menina talvez tenha aparecido com uma dor de cabeça muito forte, talvez uma dor de estômago, talvez uma febre tenha se instalado nela, e ela começou a dar sinais de doença, e os pais têm sempre aquele primeiro remedinho de primeiro combate, dá um chá de erva cidreira, dá um chá de Santa Maria, faz um chá de canela, escalda uma canela, coloca um pouquinho de limão, coloca mel, mistura, você vai ver, é tiro e queda. Mas o tiro e queda não foi tiro e queda do outro dia dela tá boa, foi tiro e queda dela fica pior. Chama os médicos avaliam, passam ali um tratamento, os pais iniciam o tratamento e a menina começa a ficar ruim. E de repente a menina desfalece, já não dá mais sinal, talvez tenha virado os olhos, a cor empalideceu, o pai desesperado, filha única. E aí alguém diz para ele: eu ouvi falar que Jesus está chegando em Cafarnaum. Eu ouvi falar que Jesus passou por Decápolis e fez milagres extraordinários. Ora, lá ele curou, lá ele restaurou a vista a cegos. Eles ouviram falar de que Jesus fizera coisas extraordinárias, e no coração daquele pai, uma esperança, um raio de luz entra, uma esperança se instala, e ele começa a dizer para ele mesmo: Jesus pode curar a minha filha. Se ele vier, se ele tocar nela, ela vai ser curada. E o coração do pai agora tem toda a sua esperança. Todos os seus pedidos a Deus são para que Jesus possa ser encontrado, para que Jesus possa ser convencido a vir até a sua casa e colocar a mão na sua filha. Ele vai, Jesus desce do barco, começa a andar, Jairo se coloca diante dele, todo mundo olha e diz: é Jairo. Nós conhecemos, é o homem mais importante da nossa cidade. Jairo se joga diante de Jesus. Ele não está ali para dizer que ele é importante, ele não está ali para dar uma ordem para Jesus, ele não chega lá arrogante dizendo: vai lá em casa e cura minha filha, como o rei da Síria fez com Naamã, quando Naamã está leproso, e ele manda uma carta para o rei de Israel: quando Naamã te entregar essa carta, cura-o da lepra. Não. Aquele homem é um pai desesperado e ele precisa de um milagre. Ele se joga aos pés de Jesus, ele diz: vem, Senhor, a minha filha está horrivelmente doente, ela está para morrer, vem à minha casa, toca nela. Irmãos, Jesus está onde as pessoas precisam dele, Jesus está onde as pessoas esperam por ele, Jesus está onde as pessoas precisam de um milagre genuíno. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Não foi a resposta do pastor estrela, não foi do pastor empresário, foi de Jesus, que se preocupa com a dor de cada pessoa. Ele disse: eu vou, e eu vou curar a sua filha. E quando ele começa a ir, uma multidão se instala, a multidão começa a apertar, é difícil para Jesus andar, mas ele vai para o Jairo, o coração de Jairo vai batendo: será que vai dar tempo? Achei Jesus, mas será que a menina ainda vive? E no meio do caminho, há uma mulher que a Bíblia diz para nós que tinha 12 anos, tinha uma hemorragia, ela tinha
não parava. 12 anos, com sangue saindo de si, ela estava anêmica. A Bíblia diz que ela era muito rica e que ela gastou todos os seus recursos com os médicos. Irmão, o homem tem uma capacidade de transformar em negócio e perverter as coisas mais lindas. Eu já falei sobre isso aqui. É tão lindo quando você vê um militar, um policial, que faz o seu trabalho de polícia com orgulho, com honestidade. Como é bom ver um policial honrado. Como é bom ver um juiz honrado. Um juiz que não se perverte, que não se corrompe, que não se sente melhor que os outros. Como é bom quando você encontra um profissional que zela pela sua profissão. Infelizmente, nem todas as profissões são tão bonitas como a da medicina, eu acho. A medicina talvez seja uma das mais bonitas. Porque você chega em dois e ele tem um trabalho, o médico ou a médica, de te examinar, de achar a fonte. Ele vai estudar, ela vai estudar, ela se preocupa, graças a Deus, ao longo dos anos que eu e Simone vivemos juntos, como marido e esposa, que tivemos filhos, nós tivemos a felicidade de encontrar alguns médicos que nós passamos a amar e que nós carregamos nos nossos corações. Doutor Silvério, doutora Ângela, foram pediatras dos nossos filhos. Gente que se preocupou, gente que era profissional, mas que para além do profissional se tornaram amigos, se preocupavam com os nossos filhos como se deles fosse. E a gente passa a amar essas pessoas. Eu tenho uma filhada que já é uma adulta, que já tem filhos, e o pai dela fala com carinho da pediatra, do pediatra que atendeu a Fernanda, que só se chama Fernanda porque o pediatra se chamava Fernando. Mas tem médico que se perverteu, que olha para você e não está nem aí para a sua doença, ele quer o seu dinheiro. São inúmeros os casos de médicos que não atendem se a pessoa não tem dinheiro, que atendem de qualquer jeito. Tinha esse relato de uma moça que apareceu uma verruga no joelho dela. Ela ficou preocupadíssima. Foi até o médico, pagou a consulta, entrou, mostrou a verruga. O médico disse: realmente é preocupante, é isso, é assim, assado. Passou ali um tratamento, pediu um exame, mas olhou para ela e falou para ela assim: mas a sua pele está muito estranha. Já pôs a mão no rosto dela e disse: a gente tem que fazer um botox aqui, isso aí está meio caído. E ela disse: peraí, eu não vim aqui para falar da minha pálpebra, eu vim aqui para falar do meu rosto, eu vim aqui para mostrar o meu joelho. Não, mas eu estou vendo aí que você precisa fazer um procedimento estético aí no seu rosto. Olha aqui no meu, eu fiz aqui um preenchimento. Ela disse: eu não quero tocar no rosto do senhor, eu não quero. E ele já alterou a voz, falou bravo com ela, e ela já com a voz trêmula, numa situação de insuficiência, disse: mas eu não entrei aqui para outra coisa senão tratar dessa verruga. E o senhor já tocou no meu rosto, o senhor já está falando de outra coisa. Irmãos, ele queria vender para ela um tratamento estético. Ele não estava preocupado com a verruga, ele estava querendo ganhar dinheiro nas custas dela. A sua pele não está bonita, o seu cabelo não está legal, a gente tem que fazer uma cirurgia, tem que tirar aquela de graça. Não! Esses médicos que trataram essa mulher, diz a Bíblia, ela perdeu todos os seus haveres com os médicos, indo para a miséria. Eles tomaram todo o dinheiro dela e ela ficou pior da sua doença. O fluxo hemorrágico continuou e aumentou, e ela ficou mais anêmica. Mas ela também ouviu falar que Jesus estava passando por Cafarnaum. E ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Irmãos, que coisa interessante é a fé. A fé não é a gente acreditar. Tem gente que acha que fé é acreditar. Tem gente que acha que fé é você levantar de manhã e fazer um exercício de autoconvencimento. Eu vou acreditar que hoje vai ser um dia bom. É o pensamento positivo. É a força do pensamento positivo. Eu vou cantar um mantra durante 10 minutos. Tudo para mim vai dar
O Deus que fez os ouvidos ouve quando você chora baixinho, lá no seu quarto, ninguém está te vendo sofrer, você está envergonhado, envergonhada, está humilhado, você está perdido, alguém te injustiçou, te roubou, sobre você vai recair uma acusação, já recaiu, e não tem ninguém por você, Deus está ali. Jesus disse: ora teu Pai em secreto, porque Ele está ali em secreto, e Ele vai te responder. Humilha-te sob a poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo vai te exaltar. É preciso ouvir a voz de Deus. Aquela mulher ouviu, 12 anos sangrando, e de repente ela vai e toca nas vestes de Jesus. Sabe o que acontece? Instantaneamente o fluxo de sangue acaba. Não apenas acabou, mas a fraqueza, porque ela estava anêmica com a perda desse sangue, aquela fraqueza acabou, a força entrou, ela foi revigorada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo entra nela. Tem uma música antiga de crianças que eu gosto muito, que diz: quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Vocês conhecem essa música? Mas eu gosto daquela parte: quando o Espírito de Deus se move em mim, eu tenho força como o rei Davi. É verdade, ela estava fraca, ela estava anêmica, e de repente o Espírito Santo entra, toma conta do corpo dela, ela começa a ficar forte, ela se ergue, a coluna fica ereta, a cabeça fica para cima. É maravilhoso o que Deus faz. E aí Jesus sente que dele saiu poder de cura, e ele diz: alguém me tocou. Os discípulos olham e falam: o senhor está de brincadeira, né? Para não falar que o senhor está de sacanagem. Está cheio de gente, cada um gosta do senhor dar uma cotovelada, todo puxa, outro põe a mão, está põe o cabelo. Sem contar aquelas mulheres que querem tirar a casquinha do senhor, que todo mundo quer tocar. O senhor diz: quem me tocou? Jesus disse: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou e de mim saiu o poder. Quantas pessoas juntam Jesus como profano? Quantas pessoas tocam em Jesus, encostam, relam, tiram casquinha, mas ninguém recebe uma descarga do poder de Deus. Porque para tocar em Jesus e receber milagre, você tem que ter recebido antes o sonho do Espírito Santo. Você tem que estar convencido pelo Evangelho. Você tem que ser alguém que Deus falou com você que o milagre vai acontecer na sua vida, e você começa a contar com Ele. Então, a partir desse momento, você toca em Jesus diferente. Essa mulher agora estava cheia do Espírito Santo. Jesus disse: alguém me tocou diferente. E ele começa a olhar. Sabe por quê? Porque o Evangelho diz, pastor, que é impossível esconder uma cidade edificada sobre o monte. Uma cidade edificada sobre o monte. A noite acesa é a coisa mais linda do mundo. Eu viajei muito, fui vendedor. E a primeira vez que eu me encantei com uma cidade iluminada, eu estava voltando de Tuiutaba, ponta do narizinho de Minas Gerais. O senhor não deve conhecer, deve entender lá. Eu estava voltando para Uberlândia. Então eu estava no alto do monte assim, e de repente eu vi Uberlândia. Parecia um manto todo iluminado. Gente, quem não foi a Uberlândia precisa ir. É muito linda a cidade, é muito rica, é muito bonita, é muito moderna. Que coisa linda. Até hoje eu me lembro, eu tinha ali 23 anos de idade, até hoje eu me lembro daquela cena. Eu vi tantas outras depois iluminadas, mas a primeira a gente nunca esquece, é linda. Quando Deus faz um milagre na sua vida, a sua vida fica iluminada. Você precisa dar testemunho, é preciso contar o que Jesus fez. Jesus olha e disse: de mim saiu virtude. Quem me tocou e recebeu o milagre? Tem que dar testemunho, tem que ir na frente de todo mundo e falar. E aquela mulher que estava escondida, ela saiu e ela se joga aos pés de Jesus,
Nosso destino é sermos o lugar onde Deus vai fazer o milagre. O nosso destino é sermos o Cafarnaum de Deus, o lugar dos prazeres de Deus. Deus quer prazer na sua vida. Então, quando você passar pelo vale da sombra da morte, quando a doença tocar em você, quando a tragédia bater na sua porta, quando você perder alguém, quando chegar num diagnóstico ruim, quando você perder um emprego, quando as suas contas forem maiores do que a sua receita, quando você for vítima de uma injustiça, quando mentirem contra você e disserem todo mal, não pague mal com mal, não fale mal de quem falou mal de você, fale bem, não minta contra quem mentiu contra você, fale a verdade, não jogue pedra em quem quis a sua queda, não puxe o tapete de quem puxou o seu, pelo contrário, você é o Cafarnaum de Deus, o lugar onde Deus quer ter prazer, e Deus vai te honrar. Coloca o teu problema diante do Senhor, vai diante do Senhor e diz: Deus, coloca no meu coração um milagre, deixa eu antever, eu não quero crer, eu quero viver o milagre. Aí Jesus sabe, ele ainda tem que ir para a casa de Jairo. Jairo já está muito preocupado. Jesus falou no meio do caminho, fez milagre na vida da menina, será que sobrou poder para minha filha? E Jesus disse para ele: crê só Deus. Vamos embora, vamos seguir. Vamos seguir. E quando eles estão chegando próximo à casa de Jairo, vem o pessoal encontrar com Jairo e diz assim: olha, tem uma notícia ruim para o senhor. Sua filha já morreu. Ocupa mais o mestre, não? Irmão, vocês já repararam como é que os mensageiros de más notícias gostam de chegar rápido na casa da gente? Tem um ditado que diz que notícia ruim corre depressa. É verdade, né? As pessoas têm o prazer de contar a tragédia. Vocês já repararam quando bate um carro na estrada? É no sentido Sete Lagoas, Belo Horizonte, abatido. Mas o congestionamento está no sentido Belo Horizonte, Sete Lagoas. Você fala: pera, mas estou vendo outra pista, por que aqui está congestionado? Porque o pessoal passa, diminui e olha. E hoje pega o celular e filma. E se tiver um miolo que saiu da cabeça de alguém, a pessoa diz: ah, está pulando, olha lá, olha lá. A pessoa está agonizando dentro do carro, ninguém chega e diz: eu vou ajudar, eu vou chamar o SAMU. Não, antes de você pegar o telefone e ligar para a polícia rodoviária, ele pega e diz: vou filmar, vou fazer uma selfie. E aí o que ele faz? Coloca nas redes sociais. Como que as pessoas gostam de notícia ruim? Jesus não tinha nem chegado na casa de Jairo, alguém já chegou a falar: a menina morreu. A menina morreu. Pode mandar Jesus embora. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Você vai viver muitas situações da sua vida em que os urubus vão chegar e vão rir da sua tragédia. Em que as pessoas vão chegar para você e falar assim: não tem jeito do seu casamento mais não, viu? Vão chegar para você e falar assim: ih, essa doença aí não tem cura não, viu? Ah, vou te contar um negócio, você agora vai perder a sua casa. Ixi, mercado está ruim, você não vai conseguir emprego não. Ih, esquece, você está sonhando muito em comprar casa, você é assalariado. Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Ouça o Espírito Santo. Jesus virou para o Jairo e falou assim: a menina dorme. Eles estão falando que ela morreu, eu estou falando que ela dormiu. E eu vou despertar a menina. Apenas creia. Pegou Pedro, Tiago e o irmão dele, João, e disse: vocês três vão entrar comigo, o resto fica aqui fora. O pai e a mãe da menina, só esses cinco, entrem comigo. A menina já estava deitada, e eles já tinham preparado a menina. Põe o vestidinho para enterrar, põe a mãozinha posta, junta o pezinho da menina, amarra uma fraldinha para ela não ficar de boca aberta. Já está morta, não respira, está pálida. Mas deixa eu te contar uma coisa: a morte sucumbe quando encontra o Senhor da vida. A morte cai, a morte some porque a vida a consome. O Senhor Jesus manda fechar a porta. Olha para a menina e diz na língua dele: Talitá-cumi. Menina, eu te ordeno, menina, eu te digo, levanta-te. E o espírito que nela ainda estava, ao ouvir aquela ordem, se levanta, e a menina então solta aquela coisa que amarrava, respira. Jesus toma a menina
com aquele amor que todo pastor tem pelas suas ovelhas. Pega, traz, entrega para o pai e para a mãe. E vira para o pai e para a mãe preocupação de pai, né? Jesus assim, dá comidinha para ela está com fome. Dá para ela alguma coisa de comer. Quem é Jesus na sua vida? Jesus é só uma história? Ou você realmente tem pedido a Deus que revele quem é Jesus na sua vida? Qual é o sentido da nossa vida? É acordar, trabalhar e dormir? Sem Jesus é. Qual que é o sentido da vida sem Jesus? Nenhum. Sobre esse aspecto, aquela menina está certa, como disse lá. Não há sentido na existência para quem não tem Jesus de verdade na sua vida. Mas quem acorda cedo, quem ao levantar olha para o céu, ou se ajoelha na beirada da sua cama, ou sentado sobre ela, ou mesmo na hora do café diz, Senhor, eu te entrego esse dia. Eu não sei o que tem nele para mim, não sei se virão coisas boas ou más, não sei se notícias agradáveis ou ruins virão para mim, mas seja o que vier, eu quero segurar na tua mão. Não me abandone, anda comigo. Quando você lê a palavra de Deus, sabe, irmãos, eu tenho dito, você perde o sono de madrugada. Tem gente que fala, pastor, eu perco o sono de madrugada, não consigo fazer nada. Eu falo, começa a ler a Bíblia. Porque dá para a gente dormir, porque não cansa os músculos dos olhos por ler, e você vai acabar dormindo, mas se você não dormir, você vai ter vida viva. Eu adoro ler de madrugada. De madrugada a casa está vazia, de madrugada não tem carro passando, de madrugada eu leio, agora eu estou lendo 3 livros da Bíblia ao mesmo tempo. Terminei o livro de João, comecei a ler 1 Coríntios, estou lendo as histórias de Salomão, em 1 Reis. Que coisa maravilhosa! Eu vejo Salomão, eu já dizia na escola dominical, um homem de Deus, mas com as fraquezas de homem. Eu vejo Paulo falando aos Coríntios que nenhum dom lhes falta, mas que ainda é uma igreja imatura e que precisa crescer no Senhor. Eu vejo Jesus terminando o livro de João dizendo que nem o mundo caberia todos os livros daquilo que Jesus disse e ensinou. Então, quando você acordar de madrugada, ou quando você à noite antes de dormir pegar a sua Bíblia, diga a Deus, faz a tua palavra se transformar nos pensamentos do Espírito Santo dentro do meu coração. Para quando chegar o momento da dificuldade desse dia, eu poder ter a fé que vem do Senhor. Eu saber que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. Deus é fiel. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.